Maldição da casa sem janelas. Meu nome é Henrique. Sempre fui cético. Nunca acreditei nessas histórias de assombração que tanto espalha. Até que há 6 meses, eu mesmo vivi algo que jamais conseguirei explicar. Algo que tirou de mim o sono, a paz e quase a minha vida. Tudo começou quando me mudei para uma cidade do interior. Precisava de silêncio e isolamento e um pouco de tranquilidade para terminar meu livro. Encontrei uma casa velha com preço baixo demais para ser verdade. E, de fato, não era. O corretor evitava falar sobre o passado da casa. Apenas disse com a voz baixa: "Ninguém quer morar aí, dizem que é amaldiçoada." Dei um sorriso sarcástico e assinei o contrato sem pensar 2 vezes. Mal sabia eu que aquela assinatura seria a minha sentença. A casa era estranha, cercada por um muro alto. O mais bizarro, não havia janelas, nenhuma. Apenas portas grossas e paredes maciças que aprisionavam a escuridão. Na primeira noite, ouvi batidas, fortes, rápidas, como se algo ou alguém quisesse entrar ou sair. Ignorei, atribuí ao vento, ou aos galhos secos que roçavam o telhado. Mas conforme os dias passaram, os sons se tornaram mais intensos, mais próximos. Certa madrugada, despertei com um sussurro bem ao lado da minha cama. Não deveria estar aqui. Acendi o abajur desesperado, mas o quarto estava vazio. O ar gelado parecia sólido e espesso, como fumaça. Meu coração martelava no peito, mas mesmo assim decidi ficar. Na manhã seguinte fui até a cidade perguntar sobre a história da casa. O velho dono do armazém me fitou com olhos arregalados e disse: "Essa casa pertenceu à família Freitas. Todos morreram trancados lá dentro." Ele fez uma pausa, respirando fundo, antes de concluir: "E nunca foram encontrados os corpos." Voltei para casa perturbado, mas ainda cético, até que naquela noite, algo mudou. A porta do porão, que eu nunca conseguira abrir, estava entreaberta, como se alguém tivesse passado por ali. Desci as escadas, cada degrau rangendo como um lamento. O cheiro de mofo e podridão se misturava com um frio glacial que queimava a pele. Lá embaixo, no canto mais escuro, vi, meu Deus, eu vi. Uma figura pálida, com olhos vazios e profundos, estava agachada, encarando a parede. Seu corpo era esquálido e suas mãos ensanguentadas. Eu quis correr, mas minhas pernas não obedeciam. Então ela se virou-se e sussurrou: "Eles nunca saem, você também não vai." Corri como nunca antes, tropeçando nos degraus, batendo portas, tentando escapar daquela maldita casa. Mas todas as saídas estavam trancadas, como se a casa tivesse vida própria. Passei a noite escondido atrás do sofá, ouvindo passos arrastados e respirações ofegantes, vindo de todos os lados. Quando o sol finalmente nasceu, a porta da frente estava aberta. Saí correndo pela estrada de terra, sem olhar para trás. Nunca mais voltei àquela cidade. Vendi tudo, perdi tudo, mas estou vivo, ao menos. Acho que estou. Desde então, ouço vozes nas madrugadas, sussurrando as mesmas palavras. Você também não vai sair. Hoje, enquanto escrevo este relato, sinto aquele mesmo frio, se aproximando. Os batimentos do meu coração aceleram, e as luzes começam a piscar. Meu reflexo no espelho. Sorri, sozinho. Se você algum dia encontrar uma casa sem janelas, fuja, não olhe para trás. Não cometa o mesmo erro que eu. Porque, uma vez lá dentro, você nunca mais vai sair. Agora, a porta atrás de mim está abrindo. Sozinha. Não estou mais sozinho. A presença no quarto ao lado. Olá. Contos da Cripta. Me chamo Rafael. Preciso dividir com vocês algo que aconteceu comigo há 3 anos e que até hoje me tira o sono. Sempre fui cético. Nunca acreditei em fantasmas ou qualquer coisa do tipo.
Até que eles me provaram que estavam certos o tempo todo. Não sei se estou pronto para contar, mas sinto que preciso. Talvez falando eu consiga me livrar dessa maldita sensação de que ainda estou sendo observado. Tudo começou quando me mudei para um pequeno apartamento, em um prédio antigo no centro da cidade. O aluguel era barato demais, e eu, claro, não pensei duas vezes. Estava tentando juntar dinheiro para viajar, então aceitei. O lugar tinha um quarto, uma sala minúscula e uma porta trancada. O dono disse que era apenas um depósito e que não havia como abrir. Está selada, ele falou. Nem adianta tentar. Achei estranho, mas não dei importância. Que ingenuidade a minha. Na primeira noite senti um desconforto. O apartamento era gelado mesmo sendo verão. E o pior, aquele silêncio. Um silêncio tão denso que chegava a doer nos ouvidos. Era como se aquele lugar tivesse sido abandonado há décadas. E não simplesmente alugado há poucos dias. Mas, de novo, achei que era só coisa da minha cabeça. Mal sabia eu que era apenas o começo do meu pesadelo. Na terceira noite acordei com um barulho. Eram batidas vindas exatamente da porta trancada. Primeiramente pensei que poderia ser algum vizinho ou encanamento velho. Mas não eram 3 batidas. Sempre 3. Toque, toque, toque. O som era seco, abafado. Como se alguém estivesse preso ali dentro tentando sair. Fiquei imóvel na cama paralisado, suando frio. Olhei para o relógio 3h03 da manhã. Sempre ouvi dizer que essa hora é quando o véu entre o nosso mundo e o outro se torna mais fino. No dia seguinte falei com o zelador. Perguntei sobre aquela porta, sobre quem morou ali antes de mim. Ele apenas desviou o olhar e respondeu: "Tem coisas que é melhor não mexer, rapaz." Insisti, mas ele não falou mais nada. Aquilo me deixou ainda mais curioso e assustado. À noite coloquei um copo na porta como vi nos filmes. E tentei ouvir alguma coisa. Durante minutos, silêncio total. Mas quando comecei a relaxar, ouvi um sussurro. Fraco, arrastado. Como se alguém estivesse falando do outro lado. Sussurrando com pavor. "Deixa eu sair." Soltei o copo imediatamente, que caiu no chão e se estilhaçou. Saí correndo do apartamento naquela noite. Fui dormir na casa de um amigo. Mas como um idiota, no dia seguinte voltei. Não podia deixar que o medo mandasse em mim. Afinal, não era real, certo? Só que naquela mesma noite algo mudou. Não eram apenas sussurros ou batidas. Dessa vez a porta estava entreaberta. Sim, aquela mesma porta que o dono disse estar selada. Tremendo, me aproximei. O corredor do outro lado era um breu absoluto, um vazio que parecia me engolir. Chamei. "Tem alguém aí?" Nenhuma resposta. Apenas o silêncio. E aquele frio. O frio que parecia congelar até a alma. Dei 2 passos para dentro. E a porta se fechou atrás de mim com um estrondo. Fiquei completamente imerso na escuridão. Tentei abrir a porta, mas parecia travada. Ou alguém segurava do outro lado. Meu coração disparou. Comecei a gritar, a socar a madeira. Até que senti uma mão, gelada, segurando meu ombro. Virei rapidamente, mas não havia nada. Apenas aquele corredor, estreito, escuro, e um cheiro insuportável de mofo, podre, como carne em decomposição. Caminhei, meio que sem querer, levado por algo, ou alguém, lá no final. Havia um espelho velho rachado, encostado na parede. Me aproximei e quando olhei, quase perdi a consciência. Não era o meu reflexo mar no espelho. Havia uma figura, pálida, de olhos fundos, boca aberta, como se estivesse gritando silenciosamente. E atrás de mim, outra mão, que lentamente se apoiou no meu ombro. Congelei. Não conseguia me mover, não conseguia gritar. Apenas observei. Quando o reflexo sorriu, um sorriso impossível, rasgando o rosto até as orelhas. Nesse momento,
A luz falhou e desmaiei. Acordei horas depois. No chão da sala, a porta do quarto, fechada como sempre esteve, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sei que aconteceu. As marcas no meu ombro estavam lá. 5 hematomas, como se dedos gelados tivessem cravado ali com força. Não contei para ninguém. Quem acreditaria? Quem acreditaria que eu tinha visto algo que não pertencia a esse mundo? Depois daquele dia, as coisas só pioraram mais em toda a noite, às 3h03. As batidas recomeçavam, e não importava o que eu fizesse, mudasse de quarto, colocasse móveis bloqueando a porta, nada adiantava. Elas sempre vinham, sempre 3 batidas, e sempre aquela voz, sussurrando. Deixa eu sair. Cheguei ao limite. Fui até o dono do prédio. Exigi explicações. Ele suspirou e disse, você quer mesmo saber? Pois bem, o inquilino anterior se enforcou naquele quarto. Estava morando sozinho há anos. Ninguém percebeu. Quando o encontraram, o corpo já estava em avançado estado de decomposição. Tivemos que selar o quarto. Ninguém mais queria alugar o apartamento. Até você aparecer. Senti meu estômago revirar. Perguntei por que não me contou antes. Ele apenas deu de ombros e disse, ninguém acredita. Até que houve as batidas. Saí dali, transtornado. Aquela noite foi a pior de todas. As batidas estavam mais fortes, mais desesperadas. E então, às 3h03, a porta se abriu, sozinha. Dessa vez, eu não corri. Eu simplesmente aceitei. Olhei para dentro e vi ele, o homem, pendurado, com a corda ao redor do pescoço, os olhos esbugalhados, balançando levemente, de um lado para o outro. O cheiro era insuportável. E ele abriu os olhos. Sim, ele me olhou. Deixa eu sair. Ele repetiu, mas dessa vez, com a boca se mexendo. Corri. Deixei tudo para trás. Nunca mais voltei naquele apartamento. Passei meses com medo de que aquela coisa me seguisse. Fui a padres, médiuns, psicólogos. Ninguém conseguiu me ajudar. Só o tempo. Foi apagando um pouco o pavor. Mas até hoje, às vezes, no meio da noite, acordo, olho para a porta do meu quarto e tenho certeza de que, se eu me aproximar, vou ouvir. Toque, toque, toque. Obrigado por ouvirem meu relato. E tomem cuidado. Ao alugar um apartamento antigo, nem toda a porta trancada. Está vazia. Às vezes, o que está lá dentro só está esperando que alguém tenha a coragem de abrir. No trem da meia-noite. Eu nunca acreditei em histórias de terror, até a noite em que peguei o trem das 00h13. Era um trajeto comum, ou pelo menos, eu pensava assim. Mas naquela noite, algo dentro daquele vagão mudou. Mudou a minha percepção da realidade para sempre. O trem parecia vazio, exceto por mim, e uma figura sentada no último banco. Eu mal conseguia distinguir seus traços. Tudo estava envolto em sombras. O relógio marcava 00h15, quando o trem começou a andar, e a sensação de frio aumentou dentro do vagão, como se o ar tivesse se tornado pesado demais para respirar. Tentei ignorar a presença daquela figura, focando na janela, mas logo percebi. Ela me observava. Seus olhos, brilhando como lanternas na escuridão, me fixavam com uma intensidade perturbadora. De repente ouvi um sussurro, rastejando pelo silêncio. Você não deveria estar aqui. Meu coração disparou. Virei para encarar a figura, mas ela desapareceu como fumaça, deixando apenas um odor estranho, de mofo
e algo podre no ar. O trem continuava seu percurso, mas parecia que eu estava preso, numa espécie de limbo. Entre o real e o impossível, olhei para os outros vagões pelo corredor, esperando encontrar algum passageiro, mas estavam todos vazios, como se o trem estivesse morto. Foi quando ouvi um barulho, atrás de mim, um arrastar de correntes. Me virei lentamente e não vi nada. Mas o som persistia, cada vez mais perto. Então, a voz voltou, mais clara, mais aterrorizante. Você não deveria ter embarcado agora, é tarde demais. O trem parou abruptamente, em uma estação desconhecida, com luzes que piscavam, em tons de vermelho e preto. A porta do vagão se abriu, mas do lado de fora não havia plataforma. Só um vazio escuro que parecia engolir tudo. Eu estava preso, entre a decisão de saltar para aquele abismo ou continuar naquele trem fantasma, que não parecia ter destino. O medo me congelava, minhas pernas tremiam, e um arrepio percorreu minha espinha. Enquanto a figura reaparecia ao meu lado, sorrindo com dentes, afiados como navalhas. Não há volta, ela sussurrou. Você vai rodar nesse trilho para sempre, carregando os segredos de quem nunca deveria partir. E o trem retomou o caminho, mais rápido, mais sombrio, me deixando preso numa viagem sem fim, onde o tempo e a realidade se misturam em um pesadelo, que só termina quando você aceita que está morto. O trem ganhava velocidade, e as luzes internas começaram a falhar, alternando entre o brilho fraco e a escuridão total. Cada tremor da locomotiva parecia um batimento cardíaco distante, ecoando no meu peito. Eu podia jurar que ouvia vozes distantes, choros, risos, misturados com o som do aço, riscando os trilhos. O ar tornava-se irrespirável. Olhei ao redor, desesperado por algum ponto de referência, algum rosto humano, alguma prova de que aquilo ainda era um trem comum. Mas o corredor estava distorcido, como se o espaço tivesse sido esticado. E naquele momento, senti um toque, gelado, na minha nuca, como se dedos ossudos tentassem me agarrar. Virei-me num impulso, mas não havia nada. Só uma névoa espessa, que se movia lentamente. Para dentro do vagão, a voz sombria reapareceu, mais perto, quase sussurrando, no meu ouvido. Você não pode escapar do que está preso aqui. Todo passageiro tem sua história, e você agora faz parte dela. O pânico tomou conta. Tentei me levantar, correr, fugir daquele pesadelo sobre trilhos. Mas minhas pernas não respondiam. Era como se estivesse amarrado a um fantasma invisível. As luzes piscaram uma última vez. E quando voltaram, a figura estava diante de mim, não mais apenas sombra, mas um rosto, deformado, pela dor e pelo sofrimento. Quem é você? Consegui murmurar, a voz falhando. Eu sou o destino dos esquecidos, respondeu, com um sorriso frio, que congelava a alma. Aqueles que embarcaram e nunca chegaram a seu destino. O trem diminuiu a velocidade, aproximando-se de uma nova estação, onde sombras dançavam entre as colunas quebradas, como espectros, condenados à eterna espera. Aquela era a parada final, para os perdidos, onde nenhum relógio marcava a hora e nenhuma esperança existia. Você sabe para onde está indo? Ela perguntou, a voz ganhando um tom cruel. Não, respondi. A voz um sussurro quase inaudível. Pois é o fim de todos os que desafiam o tempo e o espaço. Senti as paredes do vagão se estreitarem, como se o trem estivesse se transformando numa cela sem saída. As correntes, que antes eram apenas sons, agora me envolviam, frias, pesadas. Cada nó apertava meu corpo e a minha alma.
prendendo-me. Aquele inferno ambulante. A figura desapareceu no ar denso, mas a sensação de sua presença se intensificava. Eu estava só, mas ao mesmo tempo cercado por dezenas de almas que murmuravam suas histórias trágicas. O trem não era só um meio de transporte, era uma prisão eterna para os que, como eu, perderam a linha entre a vida e a morte. Eu gritei, um grito de desespero que ecoou pelos vagões vazios, mas ninguém respondeu. Apenas o som do trem, constante, levando-me cada vez mais fundo na escuridão que parecia não ter fim. As janelas mostravam apenas um vazio escuro, onde estrelas não existiam, somente um abismo, sem fim, e eu podia sentir algo invisível. Me observava, algo antigo, impiedoso. O trem parecia pulsar, como um coração maligno, e o som do metal nos trilhos tornava-se um lamento que se infiltrava na minha mente. De repente, as luzes se apagaram por completo e só restou o som dos meus próprios passos. Ou seriam os passos dos outros? Ecoando, no corredor vazio. A voz voltou. Desta vez, vindo de todos os lados, multiplicada, como se um coro macabro cercasse a minha sanidade. Você não pode fugir, não importa para onde corra. Este é o destino dos esquecidos. Eu tentava gritar, mas minha voz se perdeu em um sussurro trêmulo. E então, entre a escuridão, surgiram figuras humanas, porém distorcidas, como máscaras derretidas, presas entre a vida e a morte. Cada uma, repetindo com olhos vazios, histórias de terror e de desespero. Eles também vieram aqui, a voz zombeteira dizia, e agora são parte do trem eternamente. Um deles, com o rosto coberto de cicatrizes e olhos fundos, estendeu a mão para mim. Eu recuei, mas era tarde. Tarde demais. A névoa envolveu meu corpo e uma sensação de frio profundo penetrou meus ossos, enquanto imagens horríveis inundavam minha mente. Vi minha própria morte, um instante congelado de medo e de dor. O trem não era só um meio, era um portal entre os vivos e os que já partiram, sugando a essência dos que ousavam embarcar, sem destino certo. Minha garganta ardia, meus olhos ardiam, e minha mente lutava para escapar daquilo que se tornava uma prisão sem saída. Eu já não era mais um passageiro. Eu era a próxima história, a próxima vítima. Aceite seu destino, a voz decretou, e o trem acelerou para uma velocidade impossível, atravessando um túnel feito de sombras e de lamentos. Eu gritei. Tentei abrir a porta, mas era inútil. O trem estava levando minha alma para longe, para um lugar onde o tempo não existe, onde a memória se apaga e o medo reina absoluto. E ali, naquela viagem sem retorno, aprendi que algumas jornadas não são para os vivos, são para os condenados. No meio daquela escuridão interminável, comecei a ouvir fragmentos de vozes antigas, como se o próprio trem guardasse os segredos de milhares de almas perdidas ao longo dos séculos. Me diziam que aquele trem apareceu pela primeira vez em uma noite de tempestade para levar aqueles que se perdiam no limiar entre a vida e a morte. Eu queria entender, queria lutar contra aquilo, mas sentia meu corpo e minha mente fraquejarem. Cada estação que passávamos era um pedaço do meu passado que desaparecia, e com ele, as minhas memórias, minha identidade, meu ser. Você não é mais você. A voz sussurrava no silêncio.
Aqui todos perdem o nome, a história, a esperança. Foi então que, na penumbra do vagão, um reflexo chamou minha atenção. Não era meu rosto. Não. Era uma máscara. Fria. Vazia. Aquela. Era a minha nova identidade. Um passageiro sem destino. Preso para sempre. Naquele trem fantasma. E, para o meu horror, percebi que eu não estava sozinho. Ao meu lado, outros rostos surgiam. Rostos que eu reconhecia, mas que deveriam estar mortos. Ou desaparecidos. Há muito tempo. Eram pessoas que conheci. Pessoas que amei. E que agora faziam parte daquele terror ambulante. Eles tentaram escapar. A voz disse agora quase um lamento. Mas o trem não liberta ninguém. Ele só aceita os esquecidos. A cada palavra. O trem vibrava mais forte. E o chão parecia desaparecer. Sob meus pés. Era como se o próprio universo estivesse prestes a me engolir, transformando-me num espectro, preso, para sempre, na escuridão. Num último esforço, fechei os olhos, rezando para acordar daquele pesadelo. Quando abri, o trem estava parado e a porta, diante de mim, se abriu lentamente, revelando uma luz tênue, quase irreconhecível. Mas antes que eu pudesse sair, a voz, agora mais humana e triste, falou uma última vez. Você pode sair, mas levará uma parte do trem com você e nunca mais será o mesmo. Com o coração pesado, dei o primeiro passo para fora daquele pesadelo ambulante, sabendo que uma sombra me seguiria para sempre na escuridão da minha alma. E essa foi a história de hoje. No trem da meia-noite. Uma história que nos faz pensar. Até onde pode ir? Uma viagem sem volta? Será que você está realmente sozinho no próximo vagão? Boa noite e que Deus nos proteja do que anda nos trilhos da madrugada.